Há 100 anos, 61 corações disseram sim à fé e se ajoelharam pela primeira vez em culto para agradecer, adorar e construir algo eterno no nome de Jesus Cristo. Sem templo, mas com propósito. Sem paredes, mas com palavra. Reuniram-se em salas, quintais, varandas, onde coubesse a presença de Deus. Não foi apenas uma igreja que nasceu, foi uma história, um povo, uma missão. 100 anos depois, o altar é grande, mas o Espírito é o mesmo. Esta é a história de um povo que não recuou diante das dificuldades e que hoje celebra, para a glória de Deus, o centenário da Igreja Batista Brasileira de Aracaju. O início. Os primeiros passos dessa história. A primeira Igreja Batista Brasileira de Aracaju foi organizada em 8 de julho de 1925, com 61 irmãos demissoriados da primeira igreja organizada no estado, que é a primeira Igreja Batista de Aracaju. E são organizados pela primeira Igreja Batista do Brasil, primeira Igreja Batista da Bahia. Essa igreja ainda existe. Os primeiros líderes, honra seja dada a quem honra, o doutor Adrião Bernardes, um excelente pregador do Evangelho. Esse homem chegou a ser deputado federal por São Paulo. Ele dava conta do sul do país e chegava aqui até o Nordeste. Vinha muito pregar na primeira Igreja Batista de Aracaju e foi ele que estava com o movimento radical na época que fez com que a Igreja Batista Brasileira fosse organizada como tal. E o outro, um grande líder, Manuel de Araújo Góes. Os membros, honras sejam dadas a o João Tomás de Aquino, Manuel do Espírito Santo, tem seu Albino, um diácono, Albino, onde a igreja ficou muitos anos na casa desse irmão Albino, na Avenida Pedro Calazans, número 8, e outros, Jason e tantos outros. Irmã Josefina, 88 anos de vida, 74 anos de fé. Um testemunho vivo da história da IBBA. Eu sempre participei da Batista Brasileira. Eu tinha 14 anos quando eu cheguei na Batista Brasileira. E daí então não saí mais. Nesse tempo, a igreja era pequenininha, antigamente Rua do Bonfim, depois Nobre de Lacerda, aí passou para o Lenheiro. Compramos o terreno do Lenheiro ali em frente. Eu morava na esquina, aquela casa da esquina grande, nós tínhamos uma mercearia ali. Me lembro da Pedra Fundamental, doutor Leandro. O senhor ouviu falar em doutor Leandro, nosso governador? Ele veio para a Pedra Fundamental do Lenheiro, foi ali no meio da igreja. Vandinha, minha irmã, estava dizendo, se lembra logo da Pedra Fundamental? Foi no meio do terreno, era um lenheiro, uma festa. Minha família toda era da Batista Brasileira. Minha família toda nasceu na Batista Brasileira, depois foi cada um saindo, só ficou eu e Josivan. Aí eu trabalhava na Sergipe Limitada, me botava para os interiores, para Maceió, para os lugares, mas quando eu chegava, eu sou membro da Batista Brasileira, sou membro da Igreja Batista Brasileira. Eu nunca saí da Batista Brasileira. Minha família toda saíram, mas eu não. Nessa caminhada minha, eu conheci muitos irmãos que o Senhor já chamou. Né? Muitos irmãos que estão na glória já. Foram pertencer à Batista Brasileira. Aí passamos por esses pastores todos. Dr. Maurício Tredo, Valdemar Quirino, Josué Costa, Luiz Gonzaga, Heleno José dos Santos e agora Ezequiel. Agora, a praxe era 2, 3 anos na Brasileira, viu? 2, 3 anos, caía fora. A igreja era problemática. Passamos por esses pastores todos.
Depois chegou Heleno, o pastor Heleno, bênção de Deus, 26 anos, nenhum passou 26 anos e 8 meses. E Isaquiel está caminhando. Eu amo o pastor Isaquiel. Tudo de bom ele tem, tudo bem. É manso, é humilde. Olha, eu não tenho o que dizer de pastor Isaquiel, só bondade. Eu amo o pastor Isaquiel. Eu amo o meu pastor. E Gilma. Eu gosto muito de Gilma também. A consolidação. Quando a igreja criou raízes. O trabalho era tanto que não se tinha tempo de outra coisa. A igreja se reunia ali na casa dos irmãos, até então, e só depois, na década de 30, em 1937, que se coloca a pedra fundamental, e em 38 a igreja é organizada, ali onde a igreja está atualmente, né? Mamed Paz Mendonça, mas naquela época era Nobre de Lacerda. Foram muitas ajudas. Teve campanha até dos meninos saírem na rua vendendo, uma campanhazinha do alfinete, vendendo como se fosse uma rifazinha, para angariar dinheiro. Isso tudo era para a construção do templo. E tantas outras coisas se fazia, livro de ouro e tudo. Aí depois chega a junta de Richmond, na época, e aí ajuda tudo isso, né, dá alguns $1.000 para cá, e ajuda, e as ajudas foram muitas, até não evangélicos. Nós temos um fato, nós encontramos nas atas isso, que uma pessoa não evangélica, ele como se dizimasse todo mês, porque ele queria ver a igreja ali naquele lugar. Os momentos mais marcantes, primeiro, essa diáspora, né? De sair da igreja mãe para formar outra. O segundo momento, a saga na casa de muitos loucos, dos fiéis, outros alugados, até ter seu primeiro templo, 1938. Depois, mais adiante, a saga continua, a igreja cresce. Depois, o crescimento natural da igreja, porque a igreja não foi criada, Deus não colocou a igreja para ficar hibernando. A igreja tem que sair das quatro paredes e fazer outros, e não se preocupar. O evangelho segue impoluto. Memórias vivas. Irmão Bonfim, testemunha da história. Quando minha mãe se converteu, eu tinha 5 anos de idade. Ela era não praticante, mas católica carola, que a sala da casa era cheia de imagens. Ela começou a ir para a igreja e um dia, quando meu pai voltou da venda do peixe, da pescaria que fez, aí ela dizia assim: Cula, eu quero uma Bíblia e quero que você tire esses quadros todos da parede e enterre embaixo daquele cajueiro. Daí para cá, eu comecei a ir para a igreja com as filhas de Dona Lourdes. E Helena Teles era a que cuidava mais da gente. Houve uma série de conferências na igreja, o pastor na época era Benilton Carlos Bezerra, eu aí já tinha 8 anos de idade, e me converti nessas conferências, o conferencista era o pastor Braulio, pastoreava uma igreja no Rio de Janeiro e era irmão do pastor Benilton. Com a idade de 16 anos, comecei a cantar no coral, aí já no pastorado de pastor Carlos Crespo. Pastor Carlos Crespo veio de Estância, pastorear a igreja, e me batizei, me converti com 8 anos de idade e me batizei com 17 anos de idade. Por que esse tempo todo? Porque era membro da igreja um diácono chamado Antero Cunha, e era um homem muito rigoroso. Ele tinha 3 virtudes. No meu entender, ele tinha 3 virtudes. Uma, evangelista nato. 2, muito zeloso pela igreja e pelas coisas de Deus. E a terceira era um homem
que se preocupava muito com a mesa do pastor. E como eu sabia quem era Antero Cunha, tinha medo de ser arguído por ele quando fosse fazer a profissão de fé. Tinha medo porque ele era duro. A igreja brasileira, que estavam construindo o atual templo, não tinha batistério ainda, porque era início da construção, entendeu? Ele, então, falou com o pastor da segunda igreja, que eu não me lembro quem era o pastor, e nós fomos uma caravana da igreja em um ônibus, e eu fui batizado lá no templo da segunda igreja, entendeu? A campanha do alfinete, eu era adolescente ainda. Foi quando o templo da igreja brasileira sempre foi na Rua Nobre de Lacerda, mas não era no local atual. O templo da segunda igreja, quando eu era menino, era na Rua Nobre de Lacerda com Simão Dias e Siriri, do mesmo lado do templo hoje. O missionário Dr. Maurício Tredio, que foi o fundador do Colégio Americano Batista, trouxe dos Estados Unidos, da missão, o dinheiro para comprar um terreno para construir o templo da igreja brasileira, porque o templo naquela época atual já era pequeno. Então, encontraram aquele terreno ali, que era um lenheiro, vendia lenha e carvão, compraram aquilo ali e fizeram a planta daquele templo. Inclusive, deu muito trabalho para construir, porque foi enterrado muito carvão e muita casca de lenha, entendeu? Aí pastor Carlos Crespo teve que escavar aquilo tudo, tal. E como a igreja não tinha recursos, porque o recurso que veio dos Estados Unidos se comprou o terreno e ficou pouco dinheiro para construir, aí fizemos a carcaça do templo e o pastor Carlos Crespo fez uma campanha. E nós, todos os membros da igreja, principalmente os jovens, todo domingo à tarde saía com um alfinete e uma cartelazinha, e a gente naquela época a gente pedia ou 500 réis ou R$1, que era para a campanha. E aquilo ali foi feito assim, com esse sacrifício, como as coisas dos crentes, né? Das igrejas. São construídas com muito sacrifício. A atualidade e os novos desafios. A liderança pastoral teve um papel fundamental nesse crescimento. O jovem, à época, José Heleno da Silva, chega a Aracaju, com sua jovem esposa, num momento desafiador. Disseram para ele que a igreja não era fácil. Rapaz, você vai enfrentar, ele jovem, novo no ministério, mas ele enfrentou. A igreja não tinha formado uma filhinha sequer. 53 anos de existência. 53 anos de existência. E com ele trabalha junto à igreja. É um amor, uma coisa intrínseca, assim, de pastor Heleno com os fiéis. E trabalham todos juntos e vem a organização da primeira igreja filha da Igreja Batista Brasileira, a Igreja Batista em Orlando Dantas. E foi assim construída todo o tempo por os membros saindo de lá, indo evangelizar lá no Orlando Dantas, saindo daqui, do Getúlio Vargas, para ir evangelizar lá. Só Deus sabe como eles chegavam lá. Com a dificuldade de transporte, né? Hoje está muito fácil, todo mundo tem seu carro e tudo. Anteriormente não era assim, não. Né? E eu sei que a igreja está aí, linda, não é? Filha da primeira igreja. Depois vieram outras. Depois, Parque dos Faróis. Um homem que tem amor pelo evangelho e sabe o que tem que fazer. Né? Qual é a história do líder? O líder não caminha só.
Caminha com os liderados e vai formando. E vai formando, abrindo, tirando as arestas e abrindo o caminho. Mais de 26 anos à frente da IBBA. Pastor Heleno, um líder que abriu caminhos. Quando eu estava próximo a me formar, eu disse: Senhor, eu não quero ficar em dúvida olhando com os olhos da carne. A primeira igreja que me convidar, eu vou aceitar. Nesse ínterim, o pastor Romualdo, meu amigo, ainda fomos contemporâneos no seminário, ele tem a igreja lá que é problemática, e pastor não demora, mas é a igreja que tem grandes possibilidades. E a igreja tem um problema de liderança e tudo, então eles me apelaram para arranjar um pastor recém-formado para a brasileira. E eu disse para eles que eu só tinha um pastor para indicar para lá, que era você. Para você botar em ordem lá. Misericórdia. 2 pastores da minha turma que passaram em ministério antes da Bahia. Heleno, você vai para onde? Eu digo, bem, vou pregar na Igreja Batista Brasileira. Você está doido, rapaz. Aquela igreja só passa 1 ano, no máximo 2. Bota o pastor para fora. Eu digo, não tem problema, tem pouco tempo que eu deixei a farda e eu não tenho medo, não. Aí ele disse, você topa e você vai conhecer essa igreja? Eu vou. Cheguei, preguei. Eles se reuniram, gostaram, aí foram me sabatinar. Agora, a igreja, nessa época, tinha 53 anos. Nunca tinha gerado uma filha. Então, quando eu cheguei, que eu olhei o templo em ruínas, não era forrado, tudo. Eu disse, tem muito trabalho. Nunca gerou uma filha. Eu vim e assumi. E, pela graça de Deus, eu fui pastor quase 27 anos. Para concluir, quando eu deixei a igreja com 3 igrejas organizadas e 7 congregações. Eu estava cansado, eu disse, já chega, eu vou me jubilar. E tinha os meus diáconos, entre esses Ezequiel, e eu botei ele, Vone, para o seminário. E eu levei a igreja a promover ele de diácono, promover ele como meu pastor auxiliar, já visando colocá-lo na igreja. Consagramos Ezequiel, que era diácono e era meu vice. Então, nós consagramos ele, promovemos a consagração de Ezequiel e passamos o pastorado para Ezequiel. E eu já fui algumas vezes, fui bem recebido na Brasileira. Da minha época, tem pouquinhos membros, que foi da minha época, mas quando eu cheguei, a esposa de Ezequiel estava lá na frente, correu, veio e me pegaram na entrada da porta. Então, para mim é uma bênção, e a Igreja Batista Brasileira, eu tenho certeza de que ela está bem firmada. Ezequiel sempre foi envolvido e é trabalhador, e espero que estejam preparados para o arrebatamento. Eu agradeço a Deus por ter sido escolhida no ventre da minha mãe para uma missão tão sublime. Agradeço a Deus por ter passado por 3 igrejas. Primeiro, Olinda, Recife, como seminarista também, ao lado do meu marido, e Aracaju, na Igreja Batista Brasileira. Eu louvo a Deus porque Deus me escolheu. Não merecia tanta honra, mas Ele, pela sua misericórdia, me escolheu. E eu louvo a Deus por ter passado esses 27 anos e meio, 8 meses naquela igreja, diante do Senhor, fazendo com carinho, com todo esmero, com toda a dedicação, sendo guiada por Deus para fazer o trabalho.
E obrigada, Senhor, por tão grande honra não merecida, mas eu sei que foi a tua bondade e a tua misericórdia sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. Eu louvo a Deus a todos os momentos, o meu coração limpo para entregar ao Senhor, e Ele já sabe de todas as coisas, de todo o nosso sentimento, quanto o ministério que Ele nos colocou. A expansão. A fé rompeu os muros do templo. Em 1993, Gilton Aquino, Igreja Batista Brasileira, quebra o tabu e instala uma igreja batista em Orlando Dantas. Um fato memorável e de muita gratidão a Deus, Deus ter despertado a igreja e seu povo para fazer a primeira igreja filha, e está aí, bem sedimentada. A fé ganhou raiz. Pastor Gilton Aquino, protagonista da expansão. Desde os 9 anos de idade, eu frequentava a Igreja Batista Brasileira. Minha avó não levava apenas a mim, mas minha irmã mais velha e meu irmão mais velho também. Então íamos ali do Siqueira Campos, da Rua Bahia, até a Avenida 7 de Setembro, né? Onde eu me converti aos 14 anos de idade. Também fui batizado aos 14 anos pelo pastor José Heleno da Silva. E ali eu comecei a minha caminhada cristã de uma forma mais intensa, né? Então eu fui embaixador do rei da igreja, né? A embaixada Francisco Colares. Tivemos vários embaixadores naquela época. E aos 18 anos eu decidi ir para o seminário, conversei com o pastor José Heleno, já tinha terminado o meu 2º grau. E também em 1985 foi quando eu também procurei o pastor José Heleno, porque o conjunto Orlando Dantas estava para ser inaugurado. Então o conjunto tinha a previsão de ser inaugurado em 1986. Foi então aberta oficialmente, né, o trabalho missionário da Igreja Batista Brasileira no bairro São Conrado, certo? Tivemos um culto ao ar livre. Quero dizer que antes eu vinha ao conjunto, ao bairro São Conrado, realizei alguns estudos bíblicos com alguns irmãos, se converteram, e foi ali que começou a Igreja Batista Orlando Dantas, que é essa igreja aqui, né? Então, nós fomos a primeira igreja a entrar no conjunto Orlando Dantas. Então, nem a Igreja Católica, nem qualquer outra igreja existia aqui. Então, nós fomos a primeira igreja, nós alugamos uma casa aqui, e eu fiquei como seminarista durante mais de 2 anos, vindo todos os finais de semana, todo final de semana para Aracaju, estava morando em Recife. Em 88, sim, aí eu deixei a congregação, assumindo assim o então missionário da Junta de Missões Nacionais, pastor Edson Cerqueira. Então a minha experiência na Igreja Batista Brasileira foi uma experiência muito boa. Esses anos que eu passei como embaixador do rei, cumpri todos os postos, né, que a embaixada exigia, né, desde do posto de candidato até ser conselheiro. Interessante que eu fui conselheiro aos 17 anos de idade. A Igreja Batista Brasileira era uma igreja muito tradicional na época, e mesmo assim a igreja me elegeu como conselheiro. Também fiquei sendo auxiliado pelo diácono Adélio Silva, era o meu mentor, né? Eu conselheiro ele como meu mentor. E depois eu fui trabalhar com a juventude. Então trabalhei com a juventude batista ali na Igreja Batista Brasileira, e foi um tempo assim muito bom. Tínhamos muito culto ao ar livre, a igreja realizou mutirão missionário na cidade de Divina Pastora, né? Pastor José Heleno, irmã Creuza Borges, e toda uma equipe. Ficamos ali durante quase 1 mês em Divina Pastora, evangelizando. Foi quando a igreja começou também um trabalho na cidade de Divina Pastora. Então foi um tempo maravilhoso. Em termos de patrimônio, a igreja também pôde avançar, realizando algumas reformas dentro da igreja. Então tínhamos as campanhas, né? As campanhas onde justamente todos os membros eram envolvidos, né, no levantar de recursos para que a igreja pudesse
fazer assim os seus empreendimentos patrimoniais, né? Inclusive a compra de uma Kombi, na época, né? Que o pastor Heleno levou esse projeto, a igreja aprovou, se comprou a Kombi, e a Kombi serviu também para a expansão da igreja em diversos bairros do nosso Aracaju, se tornando assim uma grande igreja missionária. Então, para mim foi muito marcante na minha vida fazer parte da história da Igreja Batista Brasileira. E é interessante, só para concluir, né? O pastor Valdemar Quirino, ele foi pastor da Igreja Batista Brasileira e depois, já aposentado, ele se tornou membro aqui da Igreja Batista Orlando Dantas. Então, por alguns anos, pastor Valdemar Quirino, que foi pastor da minha avó, era pastoreado por mim aqui na Igreja Batista Orlando Dantas. Então, uma igreja que muito marcou não apenas a minha vida, mas a vida da minha família. A minha bisavó, a irmã Senhorinha, foi membro da Igreja Batista Brasileira. A minha avó, Maria de Lourdes Aragão, também. Os meus pais, Marinalva e José de Aquino, também foram membros. E alguns irmãos meus. Então, uma igreja que, com certeza, faz parte da história da minha família. A igreja hoje, novos tempos, a mesma missão. A igreja precisa das organizações missionárias. As organizações missionárias ajudam por demais o ministério pastoral. Uma sociedade de senhoras, hoje é MCM, Mulher Cristã em Missão, a sociedade de moças, amigos de missões, tudo filhinhos de lá da MCM, das mulheres. E essas organizações, elas vão na casa dos mais necessitados, sem fazer alardes. Naquela época, as meninas, as mensageiras, iam para a casa dos idosos para varrer a casa. Era tarefinha delas, elas iam e faziam a boa ação lá, varriam e ajeitavam a casa dos idosos. Essas meninas foram educadas para isso. Isso são grandes mulheres de Deus. Nós temos muitas missionárias que saíram da organização Mensageiras do Rei, da própria Mulher Cristã em Missão. Temos a organização Sociedade de Homens anteriormente, né? Toda a Igreja Batista deve ter suas organizações missionárias. Não se concebe que uma Igreja Batista não tenha suas organizações missionárias. Se não tiver, urge que façam. Porque houve um lapso de tempo e o pastor Valdemar Quirino foi quem reintroduziu o diaconato na igreja. Quer dizer, não se valorizou e deixou para lá. É muito importante. O diácono ajuda muito o pastor. O pastor viaja, é o diácono. Diácono Santiago, 26 anos de história, fé e serviço. A nossa caminhada iniciou no ano de 1998. E um dia eu, ouvindo um programa de rádio, sempre gostei de rádio, né? Encontrei um programa chamado Âncora da Alma. Estava morando na época na rua Carlos Bulamarque, aqui perto da igreja. E ouvindo esse programa, o irmão que estava à frente do programa estava fazendo convites. O programa era dia de quarta-feiras e tinha o culto nas quintas-feiras, às 19h30, né? E ele estava fazendo o convite. E gostei assim da programação e eu disse, eu vou lá visitar na quinta-feira. E vim. Quando cheguei aqui, fui bem recebido. Irmãos que estavam na porta me abraçaram com aquela alegria. Então, eu senti bem acolhido, né? E foi o início da minha caminhada aqui. No domingo à noite, retornei para o culto, ouvindo a palavra. E aquilo ali foi me fortalecendo. E um dia eu cheguei, no terceiro domingo que eu já estava visitando, foi quando eu entreguei a minha vida de fato, né, para o Senhor. Me convenci que só Ele era a solução para a minha vida. E um dia o pastor Heleno fez um convite, nos consultou, nos oferecendo a consagração de diácono, devido ao trabalho que nós estávamos exercendo na igreja, no ministério, né? Eu e minha esposa. E logo que chegamos aqui, nos envolvemos na obra, no trabalho. Minha esposa também
trabalhando no departamento infantil, se entrosou junto com as irmãs que trabalhavam com as crianças. Ela até hoje continua trabalhando, né? E o pastor Heleno, observando o nosso trabalho, a nossa dedicação, nos separou para a consagração diaconal. Nos batizamos, nos casamos, apresentamos nossos filhos também já estão batizados também aqui na Igreja Batista Brasileira, nesse período aí de 26 anos praticamente. A minha família é bênção do Senhor, né? Graças a Deus por eles. Meu orgulho, sinto muito orgulho da minha família, né? Sinto muito orgulho da minha esposa, pela dedicação dela, pelo amor que ela tem para com a igreja, com os irmãos. Ela tem um zelo muito grande com isso. Estamos hoje aí como vice, né, do pastor Ezequiel, ajudando na medida do possível. Em toda a ausência do pastor presidente, seja no trabalho eclesiástico, seja na parte administrativa da igreja, né, porque a igreja não é só a questão, o pastor presidente está aqui só para ministrar a palavra, não. Existe todo um trabalho além disso, né? Trabalho administrativo, a igreja, o corpo de Cristo, mas existe a igreja, que é o CNPJ, que tem todas as responsabilidades sociais, jurídicas, né? Então o vice-presidente também responde judicialmente junto com o pastor presidente. 100 anos, né? A minha vontade é que a igreja não chegasse a completar os 100 anos, mas que Jesus voltasse até antes. Mas tudo é de acordo com a vontade de Deus. Essa é a minha vontade, mas o que prevalece é a vontade de Deus. Nós vendo o trabalho que está sendo feito pelo irmão Luiz e a equipe nos relatos das atas, nós não tínhamos uma ideia do que era realmente o trabalho da Igreja Batista Brasileira nesses 100 anos. Só ouvia falar, tem 100 anos, mas não tínhamos noção de quem realmente iniciou, como foi que o trabalho foi desenvolvido, as lutas que passaram, né, os momentos que enfrentaram de lutas. E nós estamos tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais pelos registros das atas que está sendo exposta, né, aqui nas quintas-feiras. Então, há uma história muito importante, não só aqui para a comunidade do bairro, mas para toda a nossa cidade, para o nosso estado, para podemos dizer, para o nosso país, até mesmo quantos irmãos estão aí fora do Brasil, mas que nasceram aqui nesta igreja, entregaram a sua vida para o Senhor. Quantos missionários já saíram daqui, que já trabalham na obra do Senhor aí no mundo afora, que foram frutos dessa igreja. São 100 anos de muito trabalho, de muitas lutas, mas também de grandes vitórias. O presente e o futuro da igreja. A missão continua. Os desafios também. Sai pastor Heleno, depois desses 26 anos, fez a parte dele, escreveu a história dele. Agora, o pastor Ezequiel já tem 20 anos, certamente está escrevendo a história dele, que a igreja viva plenamente aquilo que ele, o Pai, nos ensinou na palavra de Deus. Essa é inegável. A igreja, seguindo a palavra de Deus, só terá vitória. Até quando ele nos chamar. Pastor Ezequiel e irmã Gilma. 2 vidas, uma só direção. Seguir a Deus. Eu sou natural de Cruz das Almas, Bahia. Nasci no interior, numa roça chamada Gurunga. E lá existe uma igreja, até hoje, uma igreja batista. E meu pai frequentava essa igreja. Eu já nasci num lar cristão. E meu pai sempre nos levava para a igreja e nos ensinava o caminho da vida, que é Jesus. Mas ele sempre dizia, a decisão é sua. E não me lembro se foi uma semana depois, a igreja havia convidado um pastor da cidade de Catu para pregar, pastor Bartolomeu. E então, naquele culto, que era um domingo à noite, o pastor chegou atrasado. Eu notei a preocupação dos irmãos que estavam na liderança, porque deu o horário do culto, o culto começava às 19 horas, já era 19h15, quando ele veio de chegar era 19h20,
E então, quando ele chegou, recepcionaram ele e levaram ele para o altar. Só que quando passa a palavra para o pastor, ele começa pregando a minha vida. E eu comecei a suar, ficar nervoso e me indagar quem contou a minha vida para aquele pastor. E quando chegou no momento do convite para ir até Jesus, eu comecei uma luta espiritual, porque eu sentia que eu tinha que ir, mas algo me prendia no banco. Eu sentia as minhas mãos amarradas e algo me impedindo a não levantar, não me manifestar. E graças a Deus existe ainda essa irmã com 98 anos, lá na cidade, quer dizer, lá no interior de Cruz das Almas, no lugar chamado Gurunga, a irmã Isaura. E ela estava do meu lado esquerdo. E ela percebeu a minha luta, e ela disse: meu filho, você está querendo entregar sua vida para Jesus? Quando eu fui falar, eu senti que algo abotoou aqui em mim, não deixando falar. Mas eu consegui fazer assim. Então, eu creio que foi o Espírito Santo de Deus que mandou que ela pegasse nessa mão aqui, nesse punho esquerdo, com muita autoridade, e puxou do banco e ergueu a minha mão. E a partir daquele momento eu passei a flutuar na igreja. Aí foi o primeiro passo. E daí para frente eu comecei a desfrutar de um viver diferente. Aí foi quando veio o interesse para ser músico da igreja, aprender a tocar. Meu pai comprou um violão para mim. E então ele era evangelista, eu comecei a acompanhar ele nas missões. E de lá para cá foi assim. Logo depois eu já estava ministrando para jovens, congressos, e então pregando em associações também. Mas não demorou. Quando eu estava na mocidade da primeira igreja batista, porque fui trabalhar na cidade, aí, resultado, veio o chamado de Deus para mim. Eu estava numa reunião de oração em um sábado, porque todos os sábados a mocidade, a união de mocidade se reunia para estudar a palavra de Deus, para orar e para traçar planos também, a fim de estarmos realmente avançando, tanto na área de evangelização como também na programação jovem. E, de repente, eu era o último do banco, e justamente desse lado direito, uma mão meiga e suave toca no meu ombro, e é como que aproxima a boca do meu ouvido, e eu começo a ouvir: Ezequiel, eu quero você no ministério pastoral. E eu abri os olhos e olhei rapidamente, como se tivesse alguém do meu lado. Depois eu me lembrei que eu era o último. As pessoas estavam do lado esquerdo para lá. E então eu entendi que era a voz de Deus, mas eu disse assim: mas Senhor, justamente eu não. Eu sou um menino de roça, eu não quero. Isso não é para mim. E eu passei então a fugir do chamado e vim parar em Aracaju. Chegando em Aracaju, eu disse: não, eu tenho que congregar. E eu disse: vou procurar uma igreja que eu possa me identificar. E então, chegando na Igreja Batista Brasileira, gostei, não tive nem chance de ir para outras igrejas conhecer, porque cheguei aqui, gostei, fiquei e estou até hoje. Não demorou para aquela palavra que eu recebi no culto de oração se cumprir. Eu comecei pela primeira vez um trabalho do zero, que foi lá no Fernando Collor, e ali eu comecei o trabalho, só que comecei na intenção: eu vou assumir, depois de 15 dias eu tiro o corpo e deixo com, hoje, o pastor Walter Emiliano, que é da primeira igreja batista de São Cristóvão. E pensava eu que só ia ficar 15 dias, fiquei quase 11 anos à frente da congregação. Depois, trabalhando na empresa Senhor do Bonfim, viajando, quando chego de viagem, estava o recado em casa, que eu viesse até o pastor José Heleno, porque ele tinha uma notícia para mim. E então, tomei banho, troquei de roupa e vim. E chegando, ele disse: olha, Ezequiel, a igreja ontem em assembleia, porque era numa segunda, aí ele chegou e disse: ontem, no domingo, a igreja em assembleia decidiu que se o irmão concordar, se o irmão aceitar, então a igreja vai assumir o que a empresa lhe paga para que você possa ir para o seminário, o nosso seminário aqui de Aracaju, a fim de você se preparar para o ministério. E eu disse: mas pastor, ele disse: a proposta é essa, ore, porque é isso que a igreja tem para você. E comecei a orar, não queria, mas a minha esposa chegou e me ajudando espiritualmente, ela chegou e disse: por que você não ouve a voz de Deus?
E então foi quando eu cheguei e disse sim para o pastor, e eu fui para o ITEBASE. Na época, o diretor do ITEBASE era o pastor Gilton Aquino, e funcionava no prédio da Igreja Batista Memorial. E quando eu estava para me formar, que foi no dia 18 de dezembro, o pastor Heleno já havia organizado a consagração para o dia 16. Então, no dia 16 de dezembro de 2004, eu fui consagrado, e no dia 18, eu peguei o meu diploma, inclusive fui o orador da turma. É fantástico para mim, isso é algo inesperado, eu nunca imaginei que eu fosse estar como pastor de uma igreja que está às vésperas de completar 100 anos de existência, de pregação da palavra de Deus, de transformação de vidas. E ao mesmo tempo eu me alegro porque eu faço parte dessa história, porque Deus colocou no meu coração um coração missionário, e que é o punho da igreja, a igreja tem esse punho missionário. Eu me alegro por fazer parte, apesar de não ter sonhado, de não imaginar que estaria aqui nesse momento, nem como ovelha, mas hoje estou como pastor, e isso é gratificante, é bom demais, eu estou muito alegre, eu me sinto muito honrado por poder estar fazendo parte da história desta igreja centenária, desta igreja que já ergueu tantos outros templos, e que hoje existem igrejas espalhadas na nossa cidade e também no interior, fruto justamente do trabalho dos irmãos que começaram aqui em 8 de julho de 1925. Nós permanecemos hoje justamente com 7 congregações, porque uma da época do pastor Heleno, que foi justamente a Congregação Batista Siloé, em Marcos Freire 2, ela foi organizada em igreja, ela recebeu a emancipação. Então hoje ela é Igreja Batista Siloé, no Marcos Freire 2. E nós estamos com os trabalhos espalhados, por exemplo, aqui em Aracaju, Grande Aracaju, e também interior do estado, que tem sido assim um prazer, uma satisfação para mim estar trabalhando no interior, lá em Telha, também no município de Aquidabã, e nas congregações aqui que tem, aos poucos, avançado. E eu fico feliz. E a Deus a honra, a glória e o louvor, porque eu faço parte dessa história. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, pelo que fez por mim, com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória, pelo que fez por mim. Quero entregar, Senhor, a minha vida em tuas mãos, e quero dar meu louvor pela tua eterna salvação. Com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória, pelo que fez por mim. Eu sou baiana, mas nasci em Salvador, né? Soteropolitana. E aos 6 anos de idade, o meu pai se converteu, né? Lá em Salvador, na Igreja Batista, desde sempre. E aos 6 anos eu me converti, e a minha história de conversão é até engraçada, né? Porque eu era pequena, né? Uma criança ainda, e todo domingo que o pastor fazia apelo, eu ia para frente me converter, né? Foi um mês assim, pastor, todo domingo eu ia. E eu disse, rapaz, então é por isso que eu sou bem crente mesmo, porque eu me converti bastante. Né? E de lá para cá, sempre envolvida nas coisas da igreja. Né? Me batizei aos 13 anos de idade, já
em Sergipe, né, nesse caso, né, porque a minha mãe faleceu, infelizmente, lá em Salvador, e como meu pai é sergipano, nós voltamos para cá, né, e aos 13 anos eu me converti na Igreja Batista em Siriri, né, Siriri, Sergipe, com o pastor Edson, né, o pastorzão Edson, que eu amo, né. Tiveram os pastores que passaram na minha vida que eu amei, todos, né, teve o pastor Gamaliel, depois daqui de Sergipe, né, pastor Gamaliel, que ainda é vivo, né? Tá velhinho, mas é vivo ainda. E tem o pastor Edson Benício e depois o pastor Heleno também, que foi meu pastorzão também, que eu amo, né? Aprendi muito com ele, né? Cheguei aqui na Brasileira aos 15 anos. Em 92, aí eu casei com o pastor Ezequiel, né? Ainda jovenzinha, né? O pastor Heleno fez meu casamento. E de lá para cá só servindo a Deus. Nunca saí dos caminhos do Senhor, sempre servindo ao Senhor, fazendo a obra. Tem uma igreja que é no bairro Industrial, que nós que começamos ali fazendo estudo com o pessoal novo convertido. No Orlando Dantas também, né, que hoje tem a igreja lá bem bonita. A gente começou também ali fazendo estudo com os novos convertidos, sempre envolvida na obra do Senhor, desde sempre. Cantei muito, né, participei do Ministério de Louvor da igreja sempre. Ministério de Senhoras, sempre também, sempre envolvida. Eu já fui líder das mulheres, né, que no caso, na nossa denominação é MCA antes e agora é MCM. Aí eu fui líder das senhoras da Fernando Collor. Aqui, quando nós viemos aqui para a sede, né, da Igreja Batista, eu passei 10 anos no cargo de líder da MCM. Né, depois eu entreguei o cargo. Fui professora da EBD também, né, alguns anos. Eu sou a líder do grupo Estrela da Manhã. Nós temos um trabalho, né, com a MCM, que esse trabalho é lindo também, né, que é o Congresso de Mulheres IBB. Então, nós já fazemos esse trabalho há 20 anos. Né? Então, assim, eu digo que já é tradição no meio das mulheres batista brasileiras. Né? Tanto que de outras denominações já querem participar também, já nos procuram para fazer parte também. Nós também fazemos evangelismo, né? Eu, a irmã Maria, e eu vou com ela, eu vou aos hospitais. Para isso que nós fomos chamados, né? Para fazer o ID de Jesus. Eu sou mãe, né, de 5 filhos, a mais velha Lídia, aí depois vem o segundo, que é Esaú, terceiro Keila, terceira, né? O quarto, Isaac, e a quinta, que é a caçulinha, é Hilda Raquel. Todos estão na presença do Senhor, continuam na presença do Senhor, graças a Deus. Então é muito bom orgulho, assim, né, para nós. E tem uma netinha, exatamente, a netinha também, da filha mais velha, né, que já está uma mocinha também, já tem 8 anos, mas é uma fofurinha. Lara Flor, o nome dela. Ser esposa de pastor é um privilégio sagrado. Então é como eu falei, é um título que nós recebemos do Senhor, né? O esposo é chamado e nós, como esposa, temos o privilégio sagrado de ser esposa de pastor. Nós somos casados vai fazer 33 anos. E ele já toma conta de igreja desde sempre. Né? Lá no Fernando Collor, nós passamos 11 anos. Essa experiência do Fernando Collor, né, enquanto dirigente, que ele não era pastor, ele era dirigente, diácono da igreja. E assim, uma coisa que acontecia lá, né, como a igreja começou lá no Fernando Collor do zero, então assim, o que realmente me surpreendeu, me deixava muito feliz, era a conversão das pessoas, sabe? Pessoas que vindo do mundo mesmo, do mundão, aceitavam Jesus ali naquela congregação, que na época era Fonte da Vida, Fonte da Vida. Né? E muitas pessoas vinham ali do mundo e se convertiam ali, então era uma alegria. Eu ficava impressionada, sabe, com a conversão das pessoas. Isso marcou a minha vida. Né? Aí teve a irmã Natália, irmã Neide, irmã Valdina, né? Essas mulheres que até hoje estão na presença do Senhor, servindo a Deus. Em outros ministérios, claro, né? Que as pessoas mudam, mas estão na presença do Senhor e se converteram realmente. Então isso foi um marco assim, na minha vida, né? Ver pessoas se convertendo ao Senhor. Durante 100 anos de história, a Igreja Batista Brasileira de Aracaju foi conduzida por homens de fé, coragem e vocação. Cada pastor, com sua marca única, escreveu capítulos de transformação, plantou sementes espirituais e guiou rebanhos com zelo. Hoje, homenageamos esses 21 servos de Deus que deixaram um legado e exemplo.
Vejam agora, em ordem de ministério, os pastores que marcaram nossa história. Pastor Adrião Onésimo Bernardes, primeiro pastor da IBBA, organizador, educador e defensor da autonomia da Igreja Brasileira, um gigante da fé e da educação. Pastor Amadeu Santos, amor ao Evangelho, fidelidade e dedicação marcaram sua breve, mas significativa passagem pela Igreja. Pastor José Zeferino de Souza, homem de fé e integridade, trouxe a família e somou forças à missão com zelo e entrega. Pastor Manuel de Araújo Góes, sem templo e sem estrutura, conduziu com fé e coragem, lançou a pedra fundamental e celebrou o templo. Pastor Albérico Alves de Souza, o poeta das flores, pregador, educador e capelão, deixou perfume de alegria e sabedoria. Missionário Dr. David May, do frio de Michigan ao calor de Aracaju, trouxe visão e compaixão. Fundador da primeira clínica evangélica de Sergipe. Pastor José Bernardo de Oliveira, educador e escritor, evangelizou lares, presidiu a junta e escreveu para edificar. Pastor Ercílio Arandas, barbeiro, poeta, pastor. Com Jerusa, serviu com ternura a arte, homem de letras e fé. Pastor Benilton Carlos Bezerra, jovem e promissor, iniciou seu ministério com firmeza e fé, futuro líder em Pernambuco. Pastor Vandir Lobo Bonfim, nordestino firme, reorganizou ministérios e animou a juventude. Deixou marcas de comunhão. Pastor Josué Costa, semeador de conhecimento, educador e músico, preparou terreno para novas gerações. Missionário Dr. Elmer Maurice Treadwell, missionário pioneiro, pregou em tempos difíceis, bravura e paixão marcaram seu ministério. Pastor José Carlos Crespo, construtor de sonhos, ergueu o templo com fé e suor, serviu com visão e coragem. Missionário Edward Bruce Trott, coração missionário, fundou templos e espalhou esperança. Seu legado floresceu no sertão. Pastor Luiz Gonzaga de Souza, pastor artesão da fé, com mãos habilidosas e alma fervorosa, evangelizou com paixão. Pastor Valdemar Quirino dos Santos, filho de Aracaju, pioneiro e líder, construtor e homem de palavra, moldou a fé em solo sergipano. Pastor Fernando Rocha dos Anjos, alagoano de alma sensível, conduziu a igreja com leveza e sabedoria. Mesmo em pouco tempo, reorganizou estruturas e manteve o rebanho unido em meio aos desafios da época. Pastor Adail Andrade de Jesus, com olhar inovador e espírito evangelístico, marcou sua passagem com programas de rádio, TV e visão missionária. Plantou frutos que floresceram além do seu tempo. Missionário Dr. Wayne Everett Sorrells, americano do Arkansas, deixou marcas profundas em campo sergipano. Com amor ao Brasil, lançou sementes de fé e organização que frutificaram em igrejas e vocações. Pastor José Heleno da Silva, quase 3 décadas de dedicação. Plantou igrejas, formou discípulos e guiou a IBBA com mãos firmes e coração missionário. Um marco vivo da nossa história. Pastor atual, Ezequiel Pereira Conceição. De balconista a pastor, de servo a líder. Sua história inspira uma nova geração, guiando a IBBA com fé vibrante, visão expandida e o olhar sempre voltado para o alto. Esta é a história de um povo que não recuou diante das dificuldades e que hoje celebra para a glória de Deus o centenário da Igreja Batista Brasileira em Aracaju.